Antes da revolução do YouTube e redes sociais, a gente viu um monte de propaganda em revista, na rádio, nos intervalos da televisão. Hoje a gente não consegue mais ler uma notícia, ouvir um podcast, checar nossa caixa de e-mails, ver fotos dos amigos no Instagram, um vídeo qualquer no YouTube sem a gente ser bombardeado por propaganda. Esse bombardeio nos incomoda profundamente e faz bastante tempo que a gente quer falar sobre isso aqui, principalmente quando essa propaganda pode te induzir a investimentos equivocados. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bom, vocês acabaram de ouvir a introdução e já para começar aqui o episódio no tom certo, hoje não se trata de propaganda estimulando o consumo, de como a gente ficar imune, né, a esse bombardeio todo. Acho que a gente já teve um episódio sobre isso que a gente falou em consumismo, não que a gente não possa falar de novo. Mas o foco hoje é, na verdade, sabe aquela diquinha financeira disfarçada, mas que no fundo, aquilo ali é uma propaganda que pareceu a dica ali que ia salvar a sua vida? Ou um monte de conflito que pode estar por trás de outras narrativas que não necessariamente são propagandas, mas que também podem te induzir para um caminho dos investimentos que não necessariamente seria o caminho correto para você? É sobre isso que a gente quer falar hoje. Como sobreviver nesse mundo onde a gente é bombardeado por todos os lados de propagandas, conflitos de interesse, tudo, e ainda assim conseguir filtrar essas informações que chegam, eliminar o ruído e conseguir se ater àquilo que realmente vai fazer diferença para a nossa vida. É sobre isso o episódio de hoje. Eu acho que você falou, para mim, uma coisa que resume a nossa revolta com esse assunto, Cá, que é a propaganda disfarçada de dica financeira. Tipo, é isso que pega, porque principalmente para quem está aprendendo sobre investimentos ou está querendo buscar mais conteúdo, que é a maioria das pessoas, né, que está ouvindo a gente ou né, que consomem algum tipo de conteúdo, tá todo mundo tentando aprender, tentando buscar uma referência em quem confia. E aí, com essa inundação de publi, né, disfarçada de dica, isso gera uma falta de confiança. Tipo, meu, mas em quem eu confio? Eu posso acreditar nessa informação ou não? E isso é um desserviço, né, à educação financeira. Isso tem, às vezes, é até bem intencionado, nem toda propaganda é mal intencionada, nem todo produto é ruim, mas acho que acaba virando um tiro no pé. Tipo, a pessoa vai, às vezes, segue uma dica meio torta, e aí, sei lá, põe dinheiro numa ação, ou tipo, acha que compra um curso e acha que é muito difícil, e aí fica assustada, e aí fica desmotivada. E às vezes a pessoa acaba dando passos para trás ao invés de dar passos para frente. É isso que, poxa, é triste. E para vocês que estão ouvindo, gente, eu e a Carol, a gente conversa bastante sobre isso, porque vira e mexe a gente recebe convites para fazer publis, a gente recebe convites de marcas, algumas que a gente até acha legais, algumas que a gente jamais faria publi, mas tem um motivo para a gente nunca ter feito nenhuma propaganda aqui. Não é falta de oportunidade, também não é como se a gente tivesse com essa bola toda, né? Também não é tudo assim, mas tipo, a gente já teve várias oportunidades, a gente poderia ter ganhado dinheiro com isso, mas a gente tem pavor de perder a nossa como fala? A nossa autenticidade e a confiança que a gente está construindo com vocês. A gente nunca vai, sabe? Acho que até mesmo que seja um produto que a gente gosta, acho que a gente não vai fazer propaganda, né? Não sei, porque fica difícil saber em quem confiar, se aquela pessoa está sendo paga, né? Então a gente vai falar bastante sobre conflito de interesse hoje também. Perfeito. E eu acho que tem um ponto adicional. Até a gente não colocou no roteiro, Vi, que a gente se esqueceu, mas lembrei aqui agora com você falando. Falar um pouco dos bastidores aqui desse episódio. Ele já está aqui marinando há um tempão para a gente fazer, até que um belo dia eu me deparei com um post. E, enfim, talvez uma pequena parcela que viu esses stories, porque eu não me aguentei na hora, eu tenho esse sangue um pouco quente, então por isso que o podcast é maravilhoso para mim, porque daí eu consigo dormir, pensar e tal, e conseguir falar, né? Não é naquela explosão do negócio, mas na hora. Era um post, a gente vai falar bastante sobre exemplos aqui hoje, não vou entrar ainda nos exemplos agora, mas só para vocês entenderem. Era um post de um canal que não tem nada a ver com finanças,
tem a ver com lifestyle, sobre as novas gerações, e ele ia indo lá lindamente, assim, eu falei, nossa, que narrativa legal que eles estão usando aqui para convencer as pessoas a investirem, falando, olha, cuida da sua saúde financeira e tal, mas com uma pegada jovem, leve, eu fui passando para o lado e achei aquilo maravilhoso, até que, pera, não, calma, ele está tentando me vender um seguro semi-resgatável aqui, como se isso fosse um investimento para longo prazo. Não, 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 peraí, calma, tem alguma coisa estranha. Aí no último, estava claro ali que era uma propaganda, talvez um hashtag publi em algum lugar bem escondido que eu não tenha visto, mas estava claríssimo aquilo ali que era uma propaganda. Eu não aguentei, fiz esse repost, então quem viu ficou claro de quem era a fonte, mas a fonte nem é financeira, tá? Tava só fazendo ali uma propaganda, a gente vai falar sobre isso. E aí a Vicky, na hora, me mandou uma mensagem que resumiu tudo. Ela falou, meu Deus do céu, parece a pegadinha do Gugu. Porque sabe quando vai te seduzindo ali, aquele negócio, nossa, tá legal isso, de repente... Só que a gente já tem, talvez, a malícia para entender aquilo ali. 99% das pessoas não tem essa malícia. Dava para ver pelos comentários. E eu falei, cara, tá tudo errado. E a gente falou, vamos fazer um episódio logo sobre isso? Vamos, porque é exemplo atrás de exemplo. E eu acho que o que mudou muito, que os nossos pais não pegaram, mas que a gente pega direto, antes ficava claro, né? Na rádio, na televisão, tem um momento propaganda. Existe um intervalo, um momento propaganda. O máximo que a gente via era, sei lá, na novela, alguém pegando um produto, né? E aí era um produto que estava ali meio parecendo propaganda, mas uma coisa um pouco mais não tão comercial ali do Faustão. E agora não. Agora o negócio está entranhado de um jeito que é difícil a gente perceber. E ainda mais quando nem tudo é publicidade, aí entra nessa parte dos conflitos de interesse. Eu acho que essa distinção de como era antes versus como é hoje é uma parte muito importante do porquê as propagandas hoje estão disfarçadas, porque é isso, as propagandas, elas vêm como produção de conteúdo. Então, tipo, muitas vezes tem conteúdo útil e aí no meio tem lá uma inserção de uma propaganda, sabe? Então, aí você fica, putz, mas estava fazendo sentido, eu realmente achei importante, achei útil, e aí veio essa propaganda. Então, será que então eu confio porque o conteúdo faz sentido? Ou será que nada daquilo fazia sentido? Aí você fica meio tipo, em quem eu confio, sabe? E eu acho que isso que você falou, de que às vezes o conteúdo, a propaganda de alguma coisa financeira, ou a publi, vindo de um perfil que não é de finanças, eu acho mais perigoso ainda porque isso fura bolhas. Então, realmente, tem marcas que querem atingir, vamos supor, vou inventar um exemplo aleatório aqui. A gente quer chegar no público jovem, vamos então fazer uma propaganda num perfil que fala de festas e, sei lá, esportes. Você está furando a bolha, você está chegando em pessoas que não estão normalmente consumindo conteúdo de finanças, elas estão com um olhar menos treinado, elas estão menos acostumadas a verem conteúdo sobre isso, e ainda é um conteúdo que vem com cara de a gente veio aqui para te ajudar, para te ensinar. E às vezes até tem alguma parte daquele conteúdo que é útil. Então, o que é revoltante é que dá uma impressão até de que é agir de má fé, sabe? Esse exemplo que você falou, que você repostou, deu muita impressão de que foi de má fé, sabe? Tipo, você tá lá fazendo um conteúdo bonito, um design bonito, falando sobre reserva de emergência, falando de fazer um pé de meia, de não passar perrengue, de guardar dinheiro, e aí do nada, pá, você solta uma propaganda de um seguro de vida resgatável, você fala, meu, do nada, assim, descarrilhou o trem no meio do post, sabe? Então, enfim, é isso que me incomoda muito. E aí, quando a gente entra nisso, né? Porque, por outro lado, eu também fico pensando, né? Imagina a galera que tá ouvindo do outro lado e que de repente trabalha com essa parte de marketing, e pensando assim, poxa, mas se for assim, se a gente não tiver uma forma de divulgar as coisas que eventualmente que essa propaganda desse seguro específico, eu acho que não é um produto indicado para a forma como eles estavam querendo vender ali. Então, ali realmente foi tiro no pé. Mas vamos supor que estivessem fazendo uma propaganda, como você mesmo falou, né? Já procuraram a gente para fazer propaganda de coisas que a gente já falou aqui, né? De graça. E se a pessoa não pode fazer a propaganda, também como que ela vai fazer com que esse conhecimento chegue no outro lado, se também não tiver uma propaganda, se for só no boca a boca? Eu entendo que é um grande dilema, no fundo. E aí, como que a gente consegue saber se aquele outro lado está falando porque ele realmente quer ou não quer? Vou dar um outro exemplo aqui. Tem uma pessoa que eu sigo que fala de viagens. E ela fala de viagens com filhos e tudo mais, e de repente eu me deparo lá com um conteúdo dela falando, gente,
Na verdade, vocês sempre me perguntam como que eu viajo tanto. Eu viajo tanto porque eu tenho um cartão não sei das quantas. E esse cartão não sei das quantas é o cartão que eu uso. Desculpa, não é por isso que ela viaja muito. Não é por conta do cartão. Não é, entendeu? Então, assim, não pro nível de viagens que ela faz ali, e ela não tava nem falando de milha. Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu acho que já começa a ficar perigoso. E ela claramente recebeu para falar aquilo. Então, esses são mais fáceis da gente conseguir distinguir. Agora, quais são aqueles outros que são mais difíceis? Quando ainda tem ali marcado publi, cabe a você saber se confia naquela pessoa, se não confia, sei lá, e vai de cada um. Mas a gente tem um problema adicional aqui, que a gente vai falar um monte de exemplo hoje. Daqui a pouco agora a gente vai para as partes dos exemplos. A Anne vai colocar um pi aí quando a gente falar o nome da pessoa, mas é porque vai ficar mais fácil de tangibilizar. A gente tem um outro problema, que são os conflitos de interesse do mercado. E eu gosto de fazer esse paralelo com o setor de saúde. O setor financeiro e o setor de saúde, gente, é totalmente diferente de fazer uma propaganda da Havaianas, dessa pessoa que viaja vir e falar: gente, vocês sempre me perguntam o que eu coloco no meu pé, tá aqui, é Havaianas. Isso é uma coisa, tá tudo certo. Outra coisa é se ela viesse e falar assim: gente, vocês sempre me perguntam por que eu, sei lá, usei para minha saúde no ano passado, está aqui o remédio XPTO. Isso já não é legal. Então, saúde e finanças são dois departamentos sensíveis quando a gente está falando de publicidade e de conflitos. Por que de conflitos? Porque pensa em tudo como saúde, né? Saúde financeira, saúde física e tudo mais. Aquele clássico exemplo: você vai querer que o médico que te receita, né, um remédio tenha sido pago para fazer uma viagem para Las Vegas para te receitar aquele remédio, por mais que ele ache que aquele remédio é o melhor para você? Você não gostaria que ele recebesse uma viagem para Las Vegas. É a mesma coisa da parte financeira. Então, a gente tem aí um bando de conflito de personagens nesse ramo financeiro recebendo por alguma coisa, pode não ser uma propaganda, mas recebendo por alguma coisa para te indicar aquele determinado ativo. E aí, quem está escutando e talvez esteja num estágio um pouquinho mais avançado, já deve estar pensando assim: cara, tranquilo, Carol, isso tudo que você está falando eu já aprendi, já estou gato escaldado, e é por isso que eu faço assinaturas de casas de análise independentes, por isso que eu não acredito só no que o meu gerente, no meu assessor fala, eu estou aqui me municiando de casas de análise para tirar todo esse conflito. E no Brasil, né, não só no Brasil, mas a gente teve uma explosão dessas casas de análise nos últimos... Casas de research, casas de análise, tem vários nomes. A gente viu uma certa explosão aí nos últimos tempos para tentar pegar esse problema que a gente tinha no mercado, né, de quem é o gerente ou o assessor que ganha uma comissão por aquilo que recomenda. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio Não Delegue Suas Finanças, então vale escutar lá. Mas tentar tirar essa pessoa que te recomenda e ganha por isso, então surgiu aí relatório de recomendação. Só que esse conflito de interesse não foi mitigado, gente. Me desculpa, mas não foi. Salvo raríssimas exceções, essas casas de análise, ou elas pertencem a algum grupo econômico, então elas pertencem à corretora que elas estão falando, que indicam, elas pertencem a esse determinado mesmo grupo econômico, ou elas possuem fundos dentro delas mesmas que elas recomendam, então estão ganhando na taxa de administração ali, ou eventualmente aquela que bate no peito para falar: eu não recebo de ninguém, está aqui um registro, vamos falar sobre isso mais na frente, está aqui um registro em cartório, eu não recebo, eu não tenho corretora como sócio, eu sou uma santa e nananana. Depende. Fora o conflito de te falar: olha, nós não temos conflito de interesse, então você tem que confiar só em casas assim, e aí meio que cria necessidade, tipo, faz você acreditar que você precisa assinar algo para ser isento, e também meio que te incentivam a investir de uma forma que você precise de alguém estudando por você. Então, tipo, se eles estiverem, por exemplo, incentivando o stock picking, né, que é comprar algumas ações, você tem seu trabalho, você tem sua vida, você tem seus filhos, você tem sua correria, você não vai ficar estudando ações. Não, tranquilo. Assina a nossa newsletter que a gente vai fazer essa pesquisa para você. Mas quem disse que, que você precisa investir dessa forma, e dois, que essa forma vai te beneficiar? Que é uma coisa, inclusive, a gente já falou aqui, né, Ká? Tipo, a gente, assim, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas não
não vai ganhar dinheiro com stock picking, né? Isso de escolher uma ação. Primeiro, porque escolher é difícil. Segundo, que segurar na queda é difícil. Conseguir diversificar tendo ações individuais é difícil. Então, assim, a premissa deles talvez já seja conflitada, mesmo que eles não tenham um contrato com alguém. Perfeito. Exato, perfeito. A premissa deles talvez já seja conflitada. Pode bater no peito igual um gorila falando que é independente, mas no fundo, e assim, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu e a Vicky, a gente também tem nossos vieses aqui, e, né? Ninguém tá isento de viés, eu não tô falando isso. Mas você precisa reconhecer que existe um conflito ali também, principalmente quando essa pessoa que vende o relatório só fala das coisas boas daquele produto que ela vende. Né? Então, não, você tem que assinar meu relatório porque eu sou independente, eu sou isso, sou aquilo, mas eu só te falo as coisas boas, só te falo a parte boa aqui do que eu tô vendendo. A parte ruim eu deixo para outra pessoa falar, você não precisa saber e eu sou independente. E não é bem assim, isso não é não ter conflitos de interesse. Mas eu não sei, Vicky, acho que a gente agora pode pegar os exemplos, porque eu acho que com os exemplos vocês vão entender tudo que eu e a Vicky a gente está querendo falar aqui hoje. E transbordar aqui um pouco. Esse momento um pouco. A gente vai tentar manter o tom, talvez eu me exalte um pouco. Às vezes eu tenho esse problema, Vicky, graças a Deus tem essa voz doce aí para contrapor. E vou começar porque esse aqui, ele já é mais antigo, faz alguns, sei lá, uns 2 anos, talvez, não sei. Mas eu lembro que a gente nem se conhecia ainda, mas isso me marcou muito porque eu fiquei muito revoltada. Um grande perfil aí, um dos maiores perfis de finanças pessoais do Brasil e quiçá do mundo, sempre falou reserva de emergência, Tesouro Selic, vai no investimento, não precisa diversificar, reserva de emergência é o arroz com feijão, né? Põe ali no Tesouro Selic e tal. Do nada, essa pessoa começou a falar, gente, uma parte da sua reserva de emergência faz sentido ficar em fundos imobiliários. E eu lembro que eu fiquei tipo, meu Deus, assim, eu fiquei assim, cara, se a pessoa vendeu isso, o que mais nesse canal tá vendido? E se agora até uma recomendação de reserva de emergência tá cagada, o que mais, tipo, ferrou, né? O que mais dá pra acreditar, então, nesse canal? Porque se nem nisso dá mais. Exato. E esse exemplo dessa mesma pessoa que você está falando, depois ela veio a público, pediu desculpas e teve um determinado momento que ela falou o seguinte: olha, eu não vou mais aceitar publicidade e tal. Cheguei num momento aqui. É muito bonito falar isso quando você já colocou o dinheiro no bolso, né? Igual é muito bonito você falar isso, que você registrou em cartório que é independente depois que você colocou o dinheiro no bolso. Mas tudo bem. Ninguém aqui tá passível de não se arrepender. Acho que eu tenho vários arrependimentos na minha vida, vi que deve ter no dela. Então, ok. Então chegou num estágio, viu que não era mais legal. Beleza. Aí agora, sem brincadeira, eu tô falando de 2 dias, me encaminharam porque tá num patrocinados, tá? A mesma pessoa, eu até encaminhei pra Vicky, a mesma pessoa fazendo um patrocinados com o rosto dela ali, que ela sabe que o rosto dela vende, sobre Bitcoin. Entendeu? Que era pra pessoa abrir a conta numa corretora, tava ali, abra sua conta de graça, era a chamada, né? Porque tem que ser uma chamada bem chamativa, abra sua conta de graça e invista. A gente não investe muito não, tá? Só até 10%. 10%? Só até 10% aqui em Bitcoin. E olha, fui eu que fui atrás deles porque eu uso, então podem confiar. Peraí, não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo. Primeiro, porque não ia fazer mais publicidade. E segundo, fazer desse tipo e não coloca no feed por quê? Tá fazendo como patrocinado por quê? Pra não ficar no feed? O que que tá acontecendo nesse mundo? Tem alguma coisa errada, sabe? Para aí que eu quero descer. Então, assim, não tem como não se revoltar. Eu acho que só não se revolta quem compartilha de jogar esse jogo, porque, cara, existe um trabalho hercúleo para educar financeiramente a galera. E provavelmente essa pessoa contribuiu 99% para isso, tá? Assim, fez um E trabalho bem lindíssimo. intencionada, né? Bem Exato, intencionada. exato, fez um trabalho lindíssimo. Para que fazer isso? Eu só me pergunto, para quê? Para quê? Para ter o dinheiro? Para ter o dinheiro para quê? Para ter mais dinheiro? Para ter mais poder? Para sustentar uma mega empresa? Para quê? Eu não sei. É para poder ter mais dinheiro e no futuro salvar as pessoas? Então, os fins justificam os meios? Que papo é esse que a gente está entrando aqui? Tem que tomar cuidado. Então, esses foram os primeiros exemplos. Vamos para os próximos aí. Isso que você trouxe do pra quê, eu acho que vocês que estão vendo podem estar pensando, tá, mas a pessoa precisa ganhar dinheiro, ninguém vai fazer conteúdo de graça, né? Não é uma ONG e tal.
E a gente entende isso, eu acho que é uma questão maior, a gente não vai resolver esse problema, né, da humanidade que a gente está vivendo hoje com o mercado de conteúdo nesse episódio. A gente reconhece que é uma questão de como funciona a monetização no mercado de conteúdo. Tem vários influencers que vivem disso e que, inclusive, várias vezes desabafam no Instagram, na internet, de que, ai, tenho que fazer cada vez mais para entregar, tenho que fazer mais publi, não aguento mais. Tipo, é um problema, realmente. Mas aqui o ponto é, dá para ganhar dinheiro de várias formas, publi acho que não é o único deles, e tem formas e formas de fazer publi. Inclusive, essa própria pessoa ganha muito dinheiro com cursos, com palestras, com livros, assim, não é como se fosse a única forma dessa pessoa ganhar dinheiro. Então, acho que principalmente quem já construiu uma marca e tem muito poder de influência, eu acho que já poderia, pelo menos, né, pra mim é fácil falar porque não é comigo, mas assim, já poderia ter um pouco de distinção e de, acho que, não sei se a palavra é decência, mas de responsabilidade com o que jobs pegar, sabe? Porque são pessoas que sabem que o que elas falarem, não todo mundo, mas muita gente vai fazer. Então, assim, são pessoas que não estão mais fazendo dinheiro para conseguir, sabe, pagar as contas no mês seguinte. São pessoas que já estão milionárias há muitos anos. Então, assim, precisa vender um negócio altamente arriscado para pessoas que estão num nível introdutório. Tipo, você precisa desse dinheiro nesse nível, assim, acho que chega um momento em que a pessoa tem que começar a entender, cara, quem eu quero ser? Tipo, não é a qualquer custo mais, sabe? Talvez no começo da carreira tenham feito coisas meio a qualquer custo para eu parar de pé o canal, porque não tinha como pagar o editor de vídeo. Beleza, agora chega um momento que não justifica mais. E é isso que deixa a gente mais descrente, né, cara? Tipo, a gente fala, meu, até que ponto vai a ambição sem um propósito? E é engraçado porque, assim, parecia que tinha propósito. E aí, do nada, a gente vê um conflito assim, a gente fala, eita, mas e o propósito, sabe? E aí dá um nó, né? Quantas pessoas eventualmente que sentem isso falam assim: ah, você quer saber? Isso não é pra mim, não dá pra confiar em ninguém. Porque eventualmente alguém viu isso e falou assim: tá vendo? Não dá pra confiar em ninguém, eu vou deixar meu dinheiro debaixo do colchão, na poupança mesmo, porque no fundo, querem, sabe, faz um caminho contrário. Eu tenho, talvez até um viés grande com essa parte de propaganda, talvez até maior do que o normal, porque toda a influência que eu tive, eu só fui cair em YouTube, Instagram, nessas coisas financeiras. Eu já tinha Instagram, obviamente, mas na parte de finanças eu nunca usei Instagram para isso, nem YouTube, nem nada. Lá atrás, quando eu via, né, uma pessoa que era uma referência para mim, não é mais, mas eu vi uma pessoa que era uma referência para mim, o site, essa pessoa sempre foi uma referência para mim, e nisso ela é até hoje, porque ela nunca aceitou propaganda e ela falava muito sobre isso. Então tinham nomes grandes começando a surgir, e ele falava, olha, ele dava os prints aqui, o banco tal me procurou, me ofereceu isso, o outro banco tal me ofereceu. E assim, eram cifras estrondosas. E ele falou: eu não aceito, eu não aceito. O dia que eu aceitar isso, o meu trabalho como educador financeiro acabou. Então, por mais que hoje em dia tenha uma parte ali que eu não concorde mais com o que essa pessoa fala, nisso essa pessoa se mantém assim até hoje. Isso é, sei lá, são quase 20 anos que essa pessoa é assim. Só que tá ali pequenininha, né? Talvez não ganhe esses holofotes tão grandes. Então eu tenho isso muito enraizado dentro de mim e eu acho que fez muita diferença para minha educação financeira tentar pegar fontes isentas. E pegando um gancho nessa questão que você falou, né? São pessoas que já têm milhão e tal. Eu cheguei a falar isso em algum episódio, eu não lembro qual foi, mas essa fala me marcou demais. Que é de um outro exemplo que eu vou dar aqui agora. Também pessoas gigantes no mercado, com milhões de seguidores, e que ela publicou isso, então isso não é uma conversa velada que eu tive acesso, isso está público, então a pessoa se orgulha do que ela falou. E aí ela falava o seguinte: ah, estava numa reunião lá do grupo, e aí uma das pessoas virou e falou o seguinte: cara, como é que a gente faz para alcançar uma meta de não sei o que lá, de bilhão? Ah, não tem como. Não, a gente tem que vender mais não sei quantos cursos. Não, a gente tem que fazer não sei o que, a gente tem que fazer não sei o que de assinatura. Cara, impossível, não tem como. Para atingir essa cifra, só banqueiro consegue atingir essa cifra. E aí ele falou assim: ué, então a gente vira banqueiro. Aí todo mundo, como assim vira banqueiro, né? Não é assim. A gente cria o nosso próprio fundo. Vamos criar o nosso próprio fundo. As pessoas não têm dificuldade para investir, então a gente cria o nosso próprio fundo. A gente cria o nosso próprio fundo para a gente poder atingir esse bilhão. E aí, gente, é que está o problema. Eu não estou falando que a pessoa não possa criar um fundo.
Eventualmente, ela criou um fundo porque ela acredita que aquele fundo é a melhor estratégia de investimento. Tá tudo bem com isso. O problema é a premissa, é sempre na premissa, a gente tem que sempre ir na raiz. O fundo não foi criado por isso. O fundo foi criado porque queria atingir a marca do bilhão. Então, se você, na verdade, está criando um fundo porque você quer atingir a marca do bilhão, já começa a ter problema. Já começa a ter problema. E esse mesmo grupo também tinha uma casa que indicava fundos, né? Então, assim, conflito claríssimo, assim, Uma berrando. pirâmide quase, né? Exato, assim, berrando. E muitas casas de análise foram por esse caminho. Muitas. Muitas entenderam que a receita não está na assinatura. A receita está em criar um produto que elas mesmas recomendam. Então, tem E a casas de taxa, análise. aquela taxa que a gente acha que é um pouquinho, cara, de pouquinho em pouquinho, os caras ficam bilionários e você É tá o perdendo bilhão. rentabilidade. É. É o bilhão. E aí, tem casa de análise que cobra, tipo assim, faz promoção relâmpago. R$10,90 por 5 anos. Gente, desculpa, não tem como uma pessoa cobrar R$10,90 por uma assinatura por 5 anos. O modelo de negócio dela não é esse. O modelo de negócio dela é outro. É trazer gente para dentro para ela catequizar e investir da forma como ela tá pedindo. É ali que vai vir. Então, assim, R$10,90 tá caro. Porque eu quero distância, entendeu? R$10,90 tá muito caro. E aí, puxando para essa mesma casa de análise que faz isso, o que ela faz? Eu vi esses dias, eu estava ali na internet, tudo bem que esses conteúdos perseguem eu e a Vicky, né? Porque a gente respira isso, mas apareceu para mim. Onde investir a sua reserva de emergência em 2024? Meu amigo, assim, vontade de esganar. Vou me segurar aqui para entrar a voz doce da Vicky. Vicky, me ajuda, senão eu... Não, aqui a gente já falou disso, eu acho, em alguns episódios. O que me deixa pé da vida é essa FOMO, esse FOMO, sei lá se é no feminino ou masculino, que é o fear of missing out de tipo, nossa, tem uma oportunidade de 2024 e eu tenho que estar antenada. E, gente, investir não é notícia de jornal o tempo todo de, ai, qual que é a nova oportunidade? Gente, o que fazer com a sua reserva de emergência não muda. Tipo, não é a tendência do momento, não é a oportunidade do momento. Eu fico muito incomodada como essas pessoas se beneficiam do medo que elas mesmas causam. Tipo, olha, qual que é a oportunidade do momento? Eita, não sei. Então vou ouvir o que essa pessoa tá falando, porque essa pessoa tá antenada. Só que você nem precisava, tipo, não tem que estar antenado em oportunidade da reserva de emergência, sabe? Se você não tem lá vários meses da sua renda investidos, ou num Tesouro Selic, ou num CDB de liquidez diária, pós-fixado, que é o arroz com feijão da reserva de emergência, você não tem que ficar antenado na mudança, não sei o quê, do mercado, da China. Tipo, você tem que ter o básico investido primeiro. E não é diversificar a reserva de emergência. A gente já falou disso, né, no episódio de reserva, não vou entrar nisso de novo. Mas não é engraçado, é triste, assim, como essas pessoas têm que achar formas de te fazer sentir que você tá por fora, para elas virem e te venderem a solução, né? É isso. É isso, Vicky, é isso. E assim, depois a gente quer saber por que que o mundo tá ansioso. O mundo tá Hum. ansioso por conta dessas pessoas que também provocam isso, entendeu? Enfim. Desculpa, você me lembrou de uma coisa, esse negócio de médico, eu achei um paralelo perfeito, porque é meio parecido com, tipo, pode comer ovo ou não pode comer ovo? Manteiga, e agora? Manteiga vilã ou mocinha? É meio que isso, tipo, a renda fixa, né? O que é coisa pra, tipo, quem não tem estômago, ou é uma baita arma secreta subestimada. Veja, clique aqui. Tipo, é muito parecido mesmo, né? Eu nunca tinha me tocado. Super, super. É a forma de vender, né? O medo vende, outras coisas, enfim. E aí, isso também me fez pensar em outros exemplos. Vocês veem como que aqui a gente quase nem tá falando de propaganda. Você viu como a gente foi desvendando aí esse novelo, desvendando não, desfiando, como é que fala? Puxando o fio, puxando o fio do novelo. E a gente está chegando em vários exemplos que vão bem além de publi. E aí o outro exemplo que eu vou trazer agora, foi da mesma pessoa, vou trazer 2 exemplos, eu cheguei a fazer uma newsletter sobre isso, vou deixar no link. Mas o primeiro foi, olha, você deveria investir só via fundos de investimento. Não deveria investir em CDBs de jeito nenhum. E aí, ok, cada um acredita no que quiser, tá tudo certo. Ela falar que fundos é melhor do que CDB porque ela acredita nisso. Tá ok. Agora, os argumentos que ela foi usando, assim eram argumentos. Não, porque na gestora vai ter alguém checando se o cara
do que tem aquele crédito que eu comprei, tem um iate, eu não tenho. Assim, eram uns exemplos que sério, assim, só lendo a newsletter para vocês entenderem. Eram uns exemplos que eu falei assim, meu Deus do céu, tá me dando palpitação. Falar de fundo garantidor de crédito no FGC, no CDB, que ele pode garantir, né, o teu patrimônio. Imagina, não, esconda essa informação, não precisa. Falar que você, pessoa física, tem um FGC, mas o fundo de investimento não, essa informação eu escondo. Então é só querer mostrar um lado da moeda. E para mim aí é que está o perigo. A pessoa, ela tem que ser especialista naquilo que ela está falando. Tá tudo certo uma pessoa falar de fundo de investimento, a outra falar de fundo imobiliário, a outra falar de ETF, a outra falar de não sei. Tá tudo certo. A gente não pode dominar todo o universo. A gente tem que ser especialista naquilo que a gente está falando. Se a gente é especialista, a gente sabe mais do que ninguém quais são os problemas daquilo que a gente está falando. A gente sabe os benefícios e a gente sabe os problemas. Então, nada mais justo do que se eu estou falando alguma coisa, eu pondere, né, e faça a pessoa ir raciocinando. Mesmo que ela tenha que assinar meu produto, tá tudo certo, mas eu pondere. E não eu crie um mundo de cartas. Segundo exemplo desta mesma pessoa. Inclusive, gente, fazer um disclaimer aqui. Eu falei sobre essa pessoa, tá? Eu fico mais indignada com ela, porque eu falei sobre essa pessoa lá no episódio de reserva de emergência. Na época, eu acho que ela ainda não tinha virado tão, não sei, não sei, nem vou entrar nesse método, mas o fato é que eu falei, editei e tirei, tá? Tirei porque aqui é o nosso canal, então a gente pode retirar se a gente não quer mais falar da pessoa. Então, mas o outro exemplo foi um também que me marcou muito, que era, olha, lançaram um Tesouro Renda Mais. O que você prefere, Tesouro Renda Mais ou Previdência? Pergunta legítima daquela pessoa que não consegue entender os prós e contras, está no começo. Super legítima, eu super me faria essa pergunta. Aliás, acho que é a pergunta que deveria parar na cabeça de todas as pessoas. Tesouro Renda Mais ou Previdência? Ela poderia ter abordado, olha, Previdência tem esses prós e esses contras, Tesouro Renda Mais tem esses prós e esses contras, eu prefiro Previdência por conta de A, B e C, tá tudo certo. A resposta dela foi, juro, a resposta dela foi Previdência, porque tem um benefício tributário muito maior. Aí eu fiquei assim, ué, mas se for assim, como assim? Ah, é Previdência. Não, porque você vai pagar na Previdência, se você deixar lá pelo menos os 10 anos, você vai pagar 10% de imposto no título do Tesouro Renda Mais, você vai pagar 15%. Então, meu amigo, é a mesma coisa que eu falar assim, poupança ou qualquer outro investimento? Poupança. Imagina, vai pagar imposto? Deixa na poupança que não paga imposto. Sabe, isso é a resposta que se dê? Isso não é a resposta que se dê. Isso é a resposta para você falar que o produto que você vende é melhor do que o outro com uma única característica e você sabe que não é a única característica para falar, sabe? Um pouco de revolta ao ver isso, porque a gente sabe que a pessoa que está do outro lado sabe das informações e, principalmente, uma sensação, que é o que mais me gera, de, cara, assim, não era a sensação que eu queria ter, mas a sensação que eu tenho. Cara, coitada da galera. Coitada. Porque, tipo assim, ou a pessoa realmente parece que ela tem que desbravar o mundo, sabe? Sair cortando o mato para poder tirar todo esse ruído, colocar um fone de ouvido, não sei qual é a solução para tanta informação que a gente tem. Eu também não tenho solução, mas eu acho que uma boa forma da gente pensar em como fazer isso que você falou, achei uma ótima analogia, né? Tipo, se parece que você tá com um facão no meio do mato tentando cortar e achar uma clareira assim de luz. Eu fico pensando, né? Em que outro ramo eu posso fazer um paralelo em que eu me sinto assim. E eu acho que a alimentação é um deles. Tipo, eu gosto de consumir conteúdo sobre, sei lá, nutrição, etc. E eu acho que uma coisa importante é entender isso que você falou. Tipo, tudo vai ter prós e contras. E tudo vai ter vários aspectos para serem analisados. Então, se a pessoa está falando que A é melhor do que B por causa de um aspecto, eu já fico assim, eu falo, tá, mas com certeza tem mais de um aspecto. Então, aí, sei lá, ou você vai nos comentários e pergunta, ou você vai no Google e pergunta, vai, sei lá, fala com alguém que manja do assunto que você conhece e pergunta. Acho que já parte do pressuposto que tudo que você consumir dessas pessoas, esses pubs e tal, não vai estar 100% mastigado. Você vai ter que terminar de mastigar aquilo. Você vai ter que fazer algum tipo de, sabe, virar e ir para a segunda página, porque senão você vai ver só o que está na capa do livro, e a capa do livro a pessoa põe o que ela quiser para vender, né? Então, cara, quais são as perguntas que você poderia fazer e para quem? E aí cada um vai criar o seu círculo, né? Você vai ter alguém que você conhece que trabalha com isso, ou você vai, obviamente, pode pesquisar, todo mundo pode pesquisar no Google, é de graça, e você vai ter 1001 referências. Acho que é uma boa forma de começar. Ou, enfim, pessoas que você conhece. Acho que uma coisa importante, o viés da confirmação é uma coisa que é, tipo, normalmente a gente tende a querer buscar referências que confirmem o que a gente já quer acreditar, o que a gente já decidiu que a gente quer fazer e tal.
Então, uma forma simples de você fugir disso é proativamente buscar conteúdo que vá contra aquilo que você gostou ou aquilo que você ficou inclinado a fazer, ficou inclinado a comprar, ficou inclinado a acreditar. Então, nesse exemplo que a Carol falou, cara, previdência ou renda mais. Primeiro que não tem que ser sempre ou um ou outro, né? Tipo, não é que você Perfeito, só pode ter um, só pode ter o outro. perfeito. Depois, aquilo que eu falei, tem mais de um aspecto. Puta, essa pessoa falou sobre benefício fiscal, tá, mas e custo? E rentabilidade? E onde que isso está investido, né? O nível de segurança. Putz, tem vários aspectos. Deixa eu pesquisar sobre esses outros aspectos da Previdência e esses outros aspectos do Renda Mais. E aí o que eu falei do viés da confirmação, cara, procure proativamente, tipo, malefícios ou né, lados negativos da Previdência, malefícios lá. Desvantagens, Vicky, é uma palavra que eu super acho que o Google vai adorar. Desvantagens do não sei das Exato, essa é a palavra que eu estava procurando. Porque isso te ajuda a falar, cara, beleza, estou me sentindo mais vacinada e vi os prós e contras dos dois lados, porque eu acho que, e a gente falou disso no episódio de diversificação, a gente, e não estou falando isso com julgamento, tá? Eu acho que isso é uma coisa meio, às vezes, inconsciente que acontece com a maioria, se não com todo mundo. É gostoso a gente consumir um conselho, um conteúdo, uma recomendação de alguém, porque dá uma sensação de que, olha, eu fiz uma melhor, eu fui falar com alguém que manjava do assunto, e se der errado, a culpa não foi minha. E eu acho que não só em relação a dinheiro, em relação a muita coisa, tá? E aí nisso é fácil a gente ir lá e acreditar em alguém que falou algo que pareceu simples, pareceu fácil, pareceu preto no branco. Não, parece muito óbvio que previdência é melhor, então. Só que, cara, é importante a gente sempre buscar isso que a Carol falou, acho que mata a charada. Desvantagens de X, desvantagens de Y. Vantagens de X, vantagens de Y. E aí a gente tem que, o que eu falei que a gente trouxe no episódio de diversificação, a gente vai ter que tomar decisões com incerteza. Tipo, nunca a gente vai ter certeza 100% absoluta, cara, vai valer mais a pena daqui a 30 anos. Cara, pode ser que, assim, acho que muitas vezes a gente pode escolher coisas boas tendo feito essa pesquisa, né? Tipo, entre a previdência, tem previdências boas e o Tesouro Renda Mais, que também é um bom investimento. Cara, talvez daqui a 30 anos, no fim do dia, um tenha rendido um pouco mais do que o outro. Não dá para você ter certeza absoluta. Então é difícil você aceitar que, mesmo pesquisando, você tome uma decisão que talvez que ela pode ser boa, não necessariamente vai ser a melhor, mas pode ser boa. E é difícil aceitar que não vai ser a melhor. E a gente não tem bola de cristal, né? É difícil tomar decisões no meio da incerteza. Então, eu acho que pesquisar as desvantagens ajuda a gente a pelo menos falar, cara, qual que é o pior que pode acontecer com A e qual que é o pior que pode acontecer com B. Acho que eu consigo conviver mais com o pior cenário do A. Então, beleza, vamos no A e conviver com essa incerteza, né, Ká? Perfeito, perfeito. E faz parte da vida adulta, faz parte de ser Exato, adulto. exato. Faz parte de ser um adulto a gente tomar decisões. Isso não é só Nunca nos vai ter o investimentos. melhor e o pior apenas, né? Tipo, isso ou aquilo, só isso. Não, não é só isso, né? Exato. E isso é para tudo, né, gente? Assim, sei lá, com o meu filho, eu posso fazer A, eu posso fazer B. Eu vou fazer aquilo que eu tô entendendo que vai ser o melhor. Mas tem as linhas A da educação A, B, C, D, E, F. Tem a escola A, B, C, D, E, F. Tudo na vida. Isso não é só com os investimentos. Só que a gente travar e não tomar uma decisão também é um problema. Então faz parte da vida adulta. E até, assim, é engraçado, Vi, que você ter falado isso tudo, porque isso foi uma barreira muito grande para mim. E também, como eu já falei, né, a minha principal fonte de conhecimento era muito da pegada, ele fazia livros, publicava livros, então eu lia muito os artigos e tal. E ele falava assim, todo mundo, eu cheguei a pedir na época, eu falei assim, eu queria muito fazer uma consultoria com você. E ele falava, eu não faço. Eu não faço consultoria porque eu não quero que depois ninguém. Basicamente eram essas palavras dele. Eu não quero depois ninguém me responsabilizando pelo que aconteceu na vida financeira. Cada um é adulto. Eu faço o meu melhor aqui publicando conteúdo e eu sei que a pessoa que está aqui ela vai ter que ter um perfil autodidata mesmo e aprender. E aí era beleza, era isso. E eu fiquei com isso na minha cabeça durante muito tempo. Tanto que quando as pessoas começavam a pedir, até eu conseguir destravar isso de fazer consultoria, eu falava assim: não, porque eu acho que todo mundo tem que aprender por conta própria. Aí foi uma outra aprendizado meu também, tá? Assim, tô compartilhando aqui com quem tá ouvindo, me parece parecer uma sessão meio de van, mas
foi um outro aprendizado meu, que nem todo mundo tem esse perfil de querer fazer por conta própria. Às vezes a pessoa vai querer algum assessoramento, mas a minha maior preocupação nisso tudo era: eu não quero criar pessoas dependentes. Isso era meu sim, tanto que era meu modelo. Eu demorei um pouco para conseguir construir algo que eu conseguisse fazer com que a pessoa pudesse andar pelas próprias pernas. E tendo a ciência que você acha que ela vai andar com as mesmas próprias pernas que eu, que estou há 20 anos, é impossível, não tem como, só se existe um tempo de maturação. Mas ela vai conseguir dar uma caminhada melhor. Agora, e se ela não tivesse a consultoria, ela poderia fazer isso de outra forma? Poderia, também poderia. Então, assim, é complicado a gente. Tô me colocando aqui no lugar de quem presta o serviço, né? Porque eu também tenho os meus próprios vieses. Quem tá ouvindo isso aqui pode falar assim: ela tá falando isso tudo para eu, sei lá, contratar a consultoria dela, entrar no clube do livro da Vicky, eu não sei. Pode passar essa impressão. E faz sentido, eventualmente, a pessoa pensar isso mesmo. E isso, para mim, é um drama grande. Como é que eu faço alguma coisa que não cria essa dependência? Porque isso, para mim, é um valor muito forte, né? Independência. Independência, para mim, é um valor muito forte. E como é que ajeita isso tudo? E até antes do episódio, eu ia ver que a gente estava conversando. A gente até hoje não equacionou essa questão, né? De, beleza, o podcast. O podcast vai para onde? O que é o podcast para gente? O podcast é para Vicky fazer o Clube do Livro? O podcast é para eu fazer as consultorias? Eu nem sei se quando eu comecei o podcast eu já fazia consultoria, acho que já nem sei mais. E no fundo, o podcast, quando ele iniciou, ele nada mais foi, né? A gente já contou isso aqui, eu e a Vicky, a gente fez um Zoom, a gente não se conhecia, a gente começou a falar, deu match aqui, deu uma sintonia, e a gente tem essa inquietação, essa vontade de transbordar um pouco. Faltava lugar, né? A gente não é suficiente, sei lá, falar com os amigos e tal, daqui a pouco a gente fica uma chata, né? Vamos transformar todo o encontro aqui para falar de finanças? Apesar de que é o que tem acabado acontecendo, mas fica chato. Então a gente olha para isso daqui como uma vontade de transbordar. Aí vem os públicos baterem na porta, a gente já tem essa premissa. Não, financeiro a gente não faz e acabou. E não é só isso, tá, gente? Bate gente na porta, essa galera que a gente fala aí de milhões, bate gente na porta, por incrível que pareça, né? A gente é pequenininho, uma formiguinha, uma pingotinho no oceano, nem sei explicar. Mas é verdade. Vem assessor dessa galera pedindo para participar do podcast. E olha só quem diria. E Fala, olha Ju. isso, Caio, eu tava vendo um tempo atrás, chamaram o Invista para um evento de nano influenciadores. Então tem tipo micro e tem os nano. E aí tinha as categorias lá de quantidade de seguidores. E eu fiquei pensando, né, meu, por que eles vão querer fazer um negócio com um perfil? O Invista hoje tem acho que 13, 14 mil seguidores, não lembro. E aí eu parei para pensar e conversei com algumas amigas, e assim, quanto menor o perfil, mais cara tende, tipo, e assim, o Invista eu nem faço, inclusive eu preciso melhorar isso, mas eu não fico botando a minha cara, não falo no story e tal, acho que você faz isso 1000 vezes melhor do que eu, mas pensando em, sei lá, influenciadores que realmente vão lá e falam e tal, acho que é mais o seu perfil, são perfis que estão muito mais numa área cinza entre, tipo, é a sua vida real ou você está produzindo conteúdo. Então, quanto mais nano, né, tipo um perfil de, sei lá, 5 mil, 10 mil, 7 mil, sei lá, seguidores, você não tá ainda com aquela cara de marca. Ai, sou uma marca que tem 1 milhão de seguidores, fale com o meu assessor e tal. Tipo, tem muito mais essa pegada de, ai, sou eu aqui, eu acordei, olha aqui o creme que eu passei no rosto, ai, gente, eu adoro essa marca, não sei o quê. Parece que fica com mais cara ainda de genuíno e de, nossa, eu tô só aqui postando o que eu fiz hoje de manhã, tomei esse whey aqui dessa marca X e passei o creme da marca Y. Então, isso de eles irem cada vez mais para os nano-influenciadores não é à toa, né? Não é que, tipo, nossa, mas, né, por que que uma marca pequena... Não, isso muitas vezes tem uma conversão maior, porque fica mais difícil você entender se aquilo é genuíno ou não, e parece que é. Então, ninguém é bobo, né? Não é. E aí, Ai, ai. olha só que loucura, né? Eu tô tomando cuidado aqui com as palavras para não parecer arrogante, mas assim, não tinha nada a ver a gente gravar com uma dessas pessoas, assim, nada. E aí eu já vi que a gente falou, olha, desculpa, mas não vai rolar e tal. Isso assim, eu tô falando, gente, gente de milhões mesmo de seguidores, né? E a gente aqui pequenininha. Então não se enganem com
As pessoas que a gente trouxe para cá são as pessoas que a gente quis trazer porque a gente queria conversar com elas, mas não se enganem, essa galera também, tipo, não, eu quero participar e de repente paga para participar de um podcast, de uma conversa, zero cara de publicidade, zero cara, mas opa, assina aqui minha casa de research, mas ó, vocês podem ter certeza, certeza. Tanto publicidade quanto quem pisa aqui, mesmo sem pagar nada, é porque eu e a Vicky, a gente acha que a gente tem alguma coisa para aprender com essa pessoa e foi a gente que fez o convite, e é isso, tá? E ninguém É, pagou e a gente também não pagou, não recebeu, a pessoa não pagou, não recebeu, tipo, são exato, convidados assim que toparam vir falar só, né? exato, porque a gente acha que agrega. Até tem uma pessoa que tem uma casa de research que eu gostaria de trazer aqui em algum momento. Mas vocês estão percebendo como é nebuloso, né? É nebuloso. Então, assim, inclusive, vocês têm que ter capacidade crítica sobre o que eu e a Vi que a gente está falando também, porque a gente também tem as nossas preferências. E como isso aqui parece uma coisa meio papo de amiga, porque acaba sendo, a gente vai falar, sei lá, eu tenho uma quedinha. Eu e a Vi que a gente tem uma queda por renda fixa, assim, isso já está claro, né? Então a gente tem essa queda por renda fixa e eventualmente a pessoa acha que a renda fixa é a coisa mais maravilhosa e que ela só tem que ter a renda fixa e viva o IPCA+, e viva isso. Não, sabe? Pega o que a gente está falando, critica também, vai para pesquisa as desvantagens, pesquisa o que quer que seja. Claro, é óbvio que você vai ter pessoas que você talvez se identifique mais, confie mais. A gente não está falando aqui uma coisa que a gente não acredita. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, mas eu não quero que também vocês peguem tudo que a gente fale e, não, agora o que a Carol e a Cavic falaram é lei. Não, sabe? Assim, não. Até porque quando a gente está falando aqui alguma coisa, tem 1 milhão de coisas por trás de conhecimento que a gente tem que eventualmente não dá para trazer aqui ou fica um pouco mais limitado. Então tenha um senso crítico. Acho que é isso que é o X da questão. É. Tenha um senso crítico, né? Eu acho que é isso. E vou pegar um gancho só para explicar um pouco, você comentou do Clube do Livro agora no episódio, então eu quero usar isso como um gancho para falar, acho que é importante também a gente entender as pessoas que a gente escolhe, porque a gente não vai consumir conteúdo de 20 pessoas e ler todos os jornais do mundo e tal. A gente vai acabar tendo ali né, os que a gente já filtrou e que a gente gosta. É importante, dentro desses que a gente filtrou, ter, às vezes, né, pessoas que têm opiniões diferentes, então é importante você não ficar só dentro da sua bolha. Mas, dito isso, quando a gente dá essa filtrada, eu acho que é legal a gente gastar um tempinho para conhecer um pouco o modelo de negócio dessas pessoas, para você conhecer um pouco mais os interesses de quem a gente está sempre ouvindo conteúdo, né, ou lendo, então, enfim. No meu caso, eu não acho que eu nunca falei disso, mas assim, o Clube do Livro para mim ele me dá um mini complemento, assim, o meu salário é, sei lá, quase 10 vezes maior do que eu ganho no Clube do Livro no ano, tipo, que eu ganho no mês. Então assim, o Clube do Livro não dá nada na minha vida, eu faço porque eu, né, acho que dando um contexto, o Clube do Livro, quando ele era de graça e era aberto, tinha muita gente que se comprometia, pegava vaga, porque tinha que ter algum limite de vagas, né? Não dava para fazer infinito. E aí, como não tinha nenhum comprometimento, muita gente nunca lia, não ia, e ficava meio, tipo, comprometia a qualidade, né, do clube. Então ele passou a ser pago mais porque é um trabalho para mim, mas também para gerar mais comprometimento e sentir que você pôs um valor ali, você, né, tem um peso quando você paga para participar. Mas não é uma fonte de renda para mim, nem nada, não tem um conflito nesse aspecto. Mas eu acho que é legal vocês pensarem, tipo, cara, essas pessoas aqui de quem eu tô consumindo conteúdo, essa pessoa tem um outro trabalho, ela ganha dinheiro com outras fontes, essa pessoa tem consultoria, essa pessoa tem, sei lá, ela faz palestras pagas, essa pessoa faz não sei o quê. Tipo, meio que entender um pouquinho a estrutura financeira daquela pessoa para você entender, isso aqui é meio que um complemento, não, isso aqui é o ganha-pão. E aí, quando é o ganha-pão, eu acho que é mais. Por exemplo, a Carol faz consultoria, mas ela não fica aqui todo episódio falando, gente, X% de desconto para os ouvintes, tô com X mil vagas. E assim, acho que também se ela falasse, a consultoria é uma coisa bem individual, ela não fica vendendo produto para ninguém, ela não tem Uhum. rabo preso com nenhuma marca. Mas eu acho que é legal ter esse senso crítico de quais são as fontes, no plural, porque normalmente é no plural, quais são as fontes de renda dessa pessoa ou dessa marca. Até porque o que a Carol falou, que é meio pirâmide, é tipo, cara, eles estão vendendo o relatório de pesquisa muito barato. Cara, onde mais estão ganhando dinheiro? Porque se for só com relatório,
Eles têm que vender para quantos milhões de clientes para conseguir fechar a conta? Ah, não é só no relatório que eles ganham dinheiro. Ah, então onde mais é? E aí eu acho que é onde a gente vai gerando esse senso crítico de onde está vindo o conflito de interesse, porque às vezes não é óbvio, né? Exato, perfeito, perfeito, Vicky. E aí também aproveitando para falar, porque eu acho que é bom as pessoas entenderem os nossos bastidores. Acho que isso que você falou do Clube do Livro é importante, porque a gente quase não fala aqui, né? Acho que 99% das pessoas que estão ouvindo nem sabem que você tem um Clube do Livro. E acho que 99% das pessoas que estão ouvindo nem sabem que eu tenho consultoria também. Acho que talvez. E poderia não ser um paralelo pra gente, né? No meu caso, assim, eu faço as consultorias, quase que foi uma transição de carreira, sem querer a carreira, porque foi a independência financeira, então eu não necessito dessa renda. Mas poderia necessitar, e tá tudo bem, mas não necessito. E também não falo muito, porque, por exemplo, esse ano eu não teria mais vaga. Vou fazer uma pausa de 6 meses, então já dando um spoiler, depois eu vou explicar isso melhor. Vou fazer uma pausa de 6 meses e para o retorno já tá cheia, provavelmente para o primeiro trimestre do ano que vem também. Pode chegar um monte de gente no clube pelo podcast, pode chegar um monte de gente na consultoria pelo podcast, até pode acontecer. E quando isso acontece, eu acho o máximo. Não porque necessariamente o podcast serviu para isso, mas é porque, como é uma prestação de serviço, e no clube também, como você está tendo uma conversa num nível mais íntimo ali com as pessoas e tal, é bom quando dá um match, né? É bom quando a pessoa vem, ela já sabe o que ela vai encontrar, ela já sabe quem é a Carol, ela já sabe quem é a Vicky, e Não se vem de esperando repente... uma fórmula mágica, né? Uma coisa Exato. que não é a sua vibe. Exato, quem tá procurando nem ouviu esse episódio, sabe? Simplesmente foi embora e tá tudo certo. E com isso essas conexões elas vão ficando, eu acho que mais fáceis, né, de serem feitas. Pelo menos eu adoro. Para mim é um momento de satisfação grande Total. e que na minha rotina de hoje, prezando pelo meu tempo, é um pedaço, assim, deixando claro. Não é porque eu tô bombando de gente procurando, não é, porque eu destino um tempo pequeno para isso. Aham. E assim, inclusive, eu admiro muito o que você faz. Eu acho que o podcast, ele é uma forma de você, pô, fazer esse filtro, das pessoas te conhecerem, né, também, de você poder trazer para o mundo que você acredita. A gente compartilha conteúdo que espero que esteja, né, sendo útil, que esteja sendo contribuindo positivamente para as pessoas, assim, e não tem assim, faz parte é o do seu ramo. Você tá no ramo de finanças, você manja de finanças, você trabalha com isso, tudo bem você falar sobre isso, não é crime ganhar dinheiro, não é crime você, né, é igual médico, sei lá, o cara faz palestra sobre diabetes, não sei o quê, puta, o cara é cardio e aí isso, sei lá, tá tudo bem. O problema eu acho que é quando você é corrompido e, tipo, começa a indicar umas coisas que você fala, meu, peraí, né? Isso agora já parou de fazer sentido. Então, eu acho que é o senso crítico, é você conhecer as pessoas de onde você está consumindo conteúdo. Hoje em dia, putz, a gente com o Instagram, com o Twitter, puta, Twitter é mais ainda, eu acho. A gente tem acesso a uma quantidade muito grande de pessoas que a gente não tem capacidade, assim, não dá tempo, né, no dia, não tem horas para você ficar futricando a vida de todo mundo que você... Tipo, então assim, você escolhe de quem que você vai consumir, né, pensa em qual vai ser ali o clubinho, vamos dizer assim, de pessoas que você falou, nossa, faz muito sentido essa pessoa aqui para mim, cara, já li um livro dessa pessoa, ou já ouvi podcast dessa pessoa, acho que ela é uma pessoa razoável, aí beleza, você vai conhecer um pouco mais, e vai ter lá a sua listinha de pessoas, e aí você vai conhecer de quem você está consumindo conteúdo, porque senão a gente ouve um monte de Zé Mané falando um monte de besteira que mais deixa a gente ansioso e com medo e fazendo investimentos ruins do que ajuda, né? Então, eu acho que é isso, assim, também não tem problema ganhar dinheiro, o problema é É fazendo total, até groselha. porque a gente, né, vive num mundo capitalista onde o dinheiro é necessário, assim, não, né, ele vem trabalhando ou investindo para ter uma renda, mas em algum momento o trabalho rolou. Em algum momento esse trabalho teve que acontecer, ou foi herança, mas aí acho que essa pessoa não está ouvindo a gente aqui, então tá tudo certo. Eu acho que, parando para pensar assim agora em coisas que eu valorizo, porque eu também tenho as minhas fontes, a Vic também tem as fontes dela, a gente já citou aqui, né, 1 milhão de vezes. Coisas que eu valorizo quando eu estou buscando essas fontes. Falar 3 delas, só que antes de eu falar essas 3 delas, quando você estava falando, Vic, eu pensei numa outra coisa também que eu nunca tinha parado para pensar que o podcast fez. Ele acaba sendo uma forma de expressão nossa para o mundo, né? Da nossa identidade mesmo, porque a gente está aqui falando o que a gente pensa, isso é muito poderoso, assim. Eu não sei se as pessoas têm essa dimensão, eu não tinha, tá? Eu não tinha essa dimensão
de quando a gente se posiciona sobre alguma coisa que a gente gosta, que a gente acredite. Eu não sei se é jogar, se é emanar energia para o universo, eu não sei o que é isso, mas a gente se conecta, né? Foi assim que eu cheguei na Vicky. Se eu não falasse sobre isso publicamente, eu não teria chegado na Vicky. Cara, a gente conheceu a Rita Pissarra, que assim, eu nunca teria chegado na Rita Pissarra. Foi uma ouvinte que mandou para mim, e aí eu vi, e aí a gente falou, e a gente gravou com ela, que foi incrível. Com a Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Então, assim, isso veio da gente manifestar aquilo que a gente é um pouco pro mundo, sabe? Então, acho que tem esse lado também. Enfim, quem tá ouvindo, acho que não interessa em nada pra vocês, gente. Foi só um ponto que passou na minha cabeça, não tem nada Da autenticidade, né? Tipo, sendo autêntico e fazendo o que você prega e colocando pra fora essas coisas, assim. você vai criando essas conexões de uma forma genuína. Agora, imagina se a gente tivesse aqui fazendo um publi de um monte de coisa ruim, você acha que alguém teria conectado a gente com pessoas tão boas, com pessoas tão competentes e tão respeitadas? A gente não teria credibilidade, sabe? Exato. E só pra vocês saberem, sabe, essas conexões acontecem com a gente falando com essas pessoas. Tão simples quanto isso. A gente manda o link e fala, olha, será que a gente pode bater um papo? E aí talvez a pessoa ouviu, pediu para alguém ouvir, não sei, e gostou de alguma coisa que a gente fale. Mas voltando aos 3 pontos. Coisas que eu considero, talvez sejam úteis para você, não sei se a Vicky teria mais alguma outra. A primeira coisa que eu considero é quando a pessoa ela tá falando de um assunto e mostrando sempre os 2 lados da moeda. Talvez ela não consiga mostrar os 2 lados da moeda num story de 15 segundos. E é por isso que, eventualmente, a gente tem que ir um pouco mais a fundo no que aquela pessoa fala. Ela tem uma newsletter, ela tem um podcast, ela tem um livro, ela já deu uma palestra, ela já participou de alguma entrevista, não sei, mas ir um pouquinho mais a fundo, eu valorizo muito quando a pessoa fala dos 2 lados. Muito, muito. Isso pra mim é um super diferencial. Aí eu tô vendo que ela tá falando. Ela pode acreditar numa coisa, mas ela tá falando dos 2 lados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu valorizo bastante é a minha conexão com essa pessoa. Não tem como. A gente se conecta por histórias e por coisas parecidas. Eventualmente eu tenho pessoas maravilhosas falando sobre finanças de um jeito que eu não me identifico. E tá tudo bem, ela tá falando tudo certinho, maravilhoso, super legal o conteúdo, mas não me identifico. Vai ser um martírio eu talvez ficar ali muito tempo consumindo daquela pessoa. Aquele assunto pode acabar o tiro pode sair pela culatra, sabe? Assim, eu quero aprender, mas aí eu escolho uma fonte que não me identifico, o negócio fica meio torto. E o terceiro, que eu acho que não é obrigatório, mas eu valorizo, tá? Eu valorizo muito experiência de vida mesmo, né? Nem tô falando só de experiência de, a pessoa tem uma graduação, um MBA em Harvard, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de vivência daquela pessoa com o tema. Então, pô, a Vicky teve uma vivência incrível de, né, se endividou, saiu disso, não sei o quê. Eu acho isso muito poderoso, porque não é que ela necessariamente vai, pela história dela, me ensinar só com base no conhecimento dela, não é isso, mas ela viveu um pouco. Não é que a gente precise necessariamente viver tudo, tá, gente? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ter vivido tudo para ter lugar de fala. Se fosse assim, sei lá, uma pessoa que, um médico que atende pessoas com câncer teria que ter tido câncer para conseguir atender, sabe? Eu acho que também tem um certo limite nisso da gente achar que tudo eu só posso ouvir então mulher porque eu sou mulher. Não, eu só posso ouvir. Acho que tem uma ponderação aí, mas sem dúvida, o fato da pessoa ter passado, né? Ela eu acho que me transmite, me dá um pouco mais de. Não sei, eu quero ouvir mais do que ela tá falando. Ela viveu isso na pele, então me ajuda. São as 3 coisas que eu considero, assim, muito. Eu tô escolhendo minhas fontes. Nossa, gostei bastante, cara. Eu anotei aqui, que eu acho que é legal para eu pensar nisso também. Para mim, acho que tem dois filtros. Eu gosto muito de pessoas que não. Quer dizer, não é que só pessoas que são assim, mas para mim já é um bom filtro, que é eu não gosto de seguir ou de ler, enfim, pessoas que são, tipo, embaixadoras da marca tal. Sabe? Tipo, a pessoa já tem um contrato e é explícito. Eu já fico, putz, beleza, posso até ler, mas assim, eu já tenho um baita de um red flag ali em tudo que eu ler dessa pessoa ou que eu consumir, sabe? Tipo, a pessoa sempre fala, abre a conta, que corretora eu uso? Usa tal, usa só a corretora tal. Tipo, não, sabe? Investimento é praticamente igual em tudo, todas as corretoras, sabe? Então, calma. Só um parênteses, você lembra que, também mais uns bastidores aí importantes para vocês, você lembra que quando a gente estava pensando, né, no podcast em abrir, tinha a possibilidade da gente fazer com o banco? Tinha. É. Foi uma decisão muito acertada a gente ter falado, vamos seguir do nosso jeito aqui, caseirinho. É verdade.
Nossa, eu nem lembrava disso. É. Então, assim, se o conteúdo já tem um carimbo ali da marca tal, eu já falo, ok, né? Já não amo. E a outra coisa é, eu gosto muito de pessoas que falam dos erros que cometeram e das coisas que teriam feito diferente, ou que eu acho que vai junto com o que você falou dos prós e contras, né, Carol? Tipo, se a pessoa falar, olha, isso aqui é bom, mas tem que prestar atenção e tal, nananã. Então, acho que é meio que, ao invés de falar só os prós e contras do produto, é meio que a pessoa falando, não os prós e contras dela, mas assim, mostrando que ela também erra, mostrando que ela, né, Achei que ela é sensacional isso. real. Achei um ótimo ponto também. Não tinha pensado nesse. Isso é muito bom. A pessoa que fala que sabe tudo e que nunca errou, ou que só conta as vitórias, não conta as derrotas, eu acho difícil confiar. Acho que agregamos em dar essa, porque vou te falar. Acho que agregamos, né? Depois de 1 hora falando, Não é? a gente espera. Foi um Mas assim, desabafo, mas acho que um desabafo educativo. é isso. E eu vi que a gente sempre tá assim, olha, a gente quer desabafar, mas quem tá do outro lado tem que pegar alguma coisa de boa do que a gente tá falando. Eu acho que a gente conseguiu chegar nisso, num desabafo com aprendizados. Exato. Gente, deixem a gente saber, inclusive agora, a gente está publicando os comentários que vocês deixam no podcast. Temos muitos comentários lindos. E a gente aprendeu que a gente colocar lá, deixa a sua pergunta, não é muito eficiente. Então, a gente vai tentar personalizar essa pergunta. Não sei se a gente vai conseguir, mas deixe sua mensagem, feedbacks, perguntas, qualquer coisa. É uma forma de vocês falarem aqui com a gente. A gente não tem como responder lá, mas a gente vê e fica consolidado no episódio. Então, é muito bom. E, obviamente, se não está seguindo, siga. Eu acho que a gente não falou isso em nenhum. Não sei quando isso vai ao ar, mas o fato é. Não sei se a gente falou ou se a gente não falou, mas a gente entrou nas paradas aí num tempo. Ficamos, sei lá, 1 semana, 10 dias. Eu achei o máximo. Assim, eu tava achando que a gente ia um dia e no outro. E falei assim, gente, isso está o máximo. Eu até agora não sei qual é a métrica que o Spotify usa. Hoje eu fui tentar buscar. Acho que é um número de seguidores mais total de plays. Então, assim, número de seguidores eu vi que a gente não tem tantos. Não, mas seguidor no Instagram ou no Spotify? Não, Acho que no Spotify. no Spotify. A gente tem, sei lá, 1.700, 1.750, alguma coisa assim, de seguidores. Tá aumentando sempre, então acho que daqui a pouco a gente bate. Mas, pelo visto, o nosso número de plays é bem alto. Sei lá, uns 2.000 plays, assim, então, bem alto. Gente seguindo, tem gente ouvindo que não tá seguindo. Exato, é isso que eu quero chegar. Ajude a gente, porque parece que essa é uma métrica importante. Então, a gente estava ali no ranking, eu fui olhar, a galera lá com 50 mil seguidores. 45. Gente, não tem como a gente ficar nesse ranking. Não há episódio que aguente isso. Siga, por favor, tá? Quando compartilhar com amigo, não adianta compartilhar. Fala, clica aqui e segue. Gente, sério, se vocês quiserem dar um presente pra gente, não custa nada, é só clicar na estrelinha e a gente vai ficar feliz demais. 5 estrelinhas, pra não ficar... 5, né? Se for dar pouco, não dá. Exato, pelo amor de Jesus Cristo. É isso, gente. Até daqui a 15 dias. Um beijo. Até. Tchau.